celebrando a vida e a saúde, as graças maiores que Deus nos concedeu. Estamos dando início a mais um programa Estrela Guia na TV. A você, minha telespectadora amiga, a você, meu telespectador amigo que nos honra com a sua audiência, nosso muito obrigado, na certeza de que mais uma vez o nosso programa de hoje vai ser de extrema importância e informação a todos vocês. O nosso tema é cirurgia palpebral, doenças da pálpebra. Fala-se muito em catarata, fala-se muito em glaucoma, miopia, mas a pálpebra às vezes ela deixa até um pouco esquecida. Para isso nós convidamos e temos a grata satisfação e muita alegria de estar conosco mais uma vez o Dr. Janduí Perino Filho. Dr. Janduí, muito obrigado mais uma vez, um pouquinho de tempo já se passou, né? Sem problema, né? Muito obrigado pela oportunidade de tentar esclarecer ao público alguma coisa sobre cirurgia palpebral, doenças da pálpebra, né? Acho que é muito importante. Antes de se fazer, por exemplo, uma cirurgia de catarata, de glaucoma, refrativa, tem que analisar o estado da pálpebra, porque muitas vezes você pode carregar uma infecçãozinha para dentro do olho através da pálpebra, né? Então é importante isso aí. É importante isso, muito né? importante. A gente não dá muita não, realmente. importância à pálpebra, né? É Só verdade. quando vem o terçol, nós também vamos falar sobre terçóis hoje. Exatamente, é. Muita informação ao nosso público. É isso Dr. aí. Janduí é membro titular da Sociedade Brasileira de Plástica Ocular. Ex-membro do Fellow de Plástica Ocular do Hospital As clínicas. das Clínicas de São Paulo. Ex-coordenador do Ambulatório de Plástica Ocular da Santa Casa de Santos. Ex-assistente externo do Instituto Barraquer de Barcelona, é isso que eu falei. Hoje o Dr. Janduí atende clínica na Vista Oftalmologia e Laser, aqui em Santos. Né? É um hospital verdadeiro, né, Fernando? Era grande lá, graças a Deus, está tudo bem. Doutor, tanta coisa, um pouco ainda do que o senhor já fez, né? Realmente. Muita coisa para fazer ainda, se Deus quiser. Com certeza. O senhor já dimensionou a importância do seu trabalho em todos esses anos de profissão? Quantas curas o senhor fez? Quantos atendimentos? Quantas cirurgias, né? Quantas cirurgias? É realmente incontável, são 39, 40 anos de profissão. É incontável o número de cirurgias. É muito difícil a gente calcular. É muito difícil. E trabalhar com a vista, com os olhos, não é mais complicado? Realmente tem que ter um cuidado redobrado, porque o olho é extremamente... a sensibilidade é incrível, né? Você vê um grãozinho de areia no olho, deixa a gente maluco. Imagina um tratamento inadequado. Então você procura, evidentemente, fazer aquilo de possível melhor, né, para o paciente, porque o olho é sagrado, né, Sr. Walter? Com certeza. Basta ficar 10 segundos com o olho fechado dentro de casa, a gente vai levar um baque muito grande. É verdade, né? As pessoas podiam... Quem acha que não, faça esse teste, né? Que vê a importância da vista, né? Exatamente. Doutor Janduí, um pouquinho da sua história. O que o levou à oftalmologia? Onde é que o senhor nasceu? Eu sou do interior de São Paulo, uma cidade chamada Ourinhos. Entrei cedo na faculdade, graças a Deus, logo de cara onde eu queria, que é a Universidade Federal em Curitiba, né? E depois eu vim para Santos, fiquei mais 3 anos na Santa Casa, tive a oportunidade de ir para a Europa, no Instituto Barraquer em Barcelona. Aliás, tem até uma fotografia logo no começo da apresentação, do grande professor Barraquer. E depois eu fiquei um tempo grande também no Hospital das Clínicas em São Paulo. E acabei depois ficando, acho que 14 ou 15 anos como assistente da cadeira de oftalmologia aqui da Uniluz, aqui em Santos. Enfim, é uma vida acadêmica gostosa, porque eu gosto da profissão, então eu procuro sempre atualizar através de cursos, de congressos. Sábado agora tem congresso em São Paulo, vou ficar lá o dia inteiro. Gosto, é ótimo, né? Tem que abraçar com satisfação a profissão, 40, né? Porque em 40 anos, né? Praticamente uma vida, né, da vista, ela sofreu muitas alterações, né? Desde que ela começou. Nossa Senhora, muito. O grande Começa segredo... pela catarata, né?
Hoje você faz uma catarata em 5 a 10 minutos no máximo, entendeu? Outrora levava aí 40 minutos, muitas vezes internar o paciente, 10 pontos no olho, tudo era mais complicado, mas era o que tinha para a época, né? Não tinha como outra alternativa, entendeu? Eu sou testemunha viva da catarata que o senhor fez, a cirurgia da catarata. Faz tempo já, né? Minha cirurgia da catarata, com muito êxito. E é impressionante, a gente já sai dali, né? Com a lente dentro do olho, né? É automática, você já tem uma visão já melhor, com o tempo vai melhorando mais ainda, né? Então é uma série de vantagens hoje. A tecnologia oftalmológica mudou muito, demais da conta. Demais da conta. E está em evolução ainda, né? E sempre vai estar, né? Sempre não para. E sempre vai necessidade de se manter atualizado. Exatamente, Doutor Geduí, vamos para a pálpebra, então? Vamos lá. Vamos lá. Fale um pouquinho disso aí, da pálpebra. Então, eu queria projetar o slide, por gentileza. Se vocês olharem na tela da televisão, da TV, vocês vão ver a anatomia da pálpebra como é complexa. Veja quantos elementos tem na pálpebra. Então, é importante a gente saber direitinho todos os tópicos anatômicos da pálpebra para fazer uma cirurgia palpebral, para evitar complicação. Então, olhe só a quantidade de itens que tem numa anatomia palpebral. Veja só, o primeiro slide da esquerda superior em cima, lá, a gente está vendo, é a quantidade de músculo que tem na pálpebra. Músculo que fecha o olho, é músculo que abre o olho. Do lado tem os lobos gordurosos, no último, à direita superiormente, você tem lobo de gordura, onde você tem aquelas bolsas palpebrais. Observe, por exemplo, na pálpebra inferior, a localização das bolsas palpebrais, 3 bolsas palpebrais, na superior tem 2 bolsas palpebrais. Embaixo, primeiro à esquerda, é a vascularização palpebral, a vascularização arterial. No meio, a vascularização venosa e a quantidade de nervo que tem na pálpebra. No último slide, aí embaixo, à direita, os nervos sensitivos, os nervos motores, né? Aqueles nervos que doem quando você tem que anestesiar para fazer cirurgia. E os motores são aqueles que fazem com que a pálpebra se levanta, fazem com que a gente feche o olho. Então, é altamente complexa a anatomia. Tem que saber bem a anatomia para você poder ter sucesso na cirurgia de pálpebra, né? Veja, por exemplo, o Sr. Walter, um caso que eu já atendi na Santa Casa tempos atrás, muito tempo atrás. Um garotinho que foi ele levou uma mordida de cão na pálpebra e dilacerou e foi atendido, se não me falha a memória, ali no Vale da Ribeira, acho que em Cajati. Passou pelo pronto-socorro e a mãe percebeu que depois da cirurgia que foi feita lá, a sutura, a criança estava com o olho defeituosa, como você estava olhando no slide da esquerda, né? Aí, uma cirurgia, habitualmente, que a gente costuma fazer, você tem que saber anatomicamente todos os planos da cirurgia, plano de músculo, de nervo e tal. E, automaticamente, nós gastamos, eu faço uma cirurgia dessa e traumatizo provavelmente em 1 hora, por aí, 45 minutos, 1 hora, gastamos quase 1h30, 2 horas, porque já havia uma fibrose grande, para ter aquele resultado do lado direito, ali onde tem o campo azul. Você observa a posição da pálpebra, já é uma posição adequada para a criança, né? Então, a gente tem que entender, não pode, quando não entende do assunto, né, principalmente o cirurgião geral, é melhor encaminhar para a oftalmologia direto, sem fazer nada, né, para não acontecer. Ele ficou 1 semana com aquele olhinho daquele jeito. Então, nós temos aqui algumas perguntas. A primeira delas é: tem o bordo palpebral e os cílios virados para dentro do olho. Qual é o tratamento? Então, agora, pode voltar no slide lá, por gentileza? Isso. As alterações da estática palpebral que chama. O que é o bordo da pálpebra virado para dentro? Isso aí, evidentemente, vai carregar todo o cílio entortado para dentro. E esse cílio vai atuar como se fosse um pincel dentro do olho. O paciente fica quase... É um desconforto muito grande. Imagina um cílio já desconforto, imagina vários cílios. Então isso aí chama-se entrópio. É a pálpebra virada para dentro que você tem os cílios tocando o olho. O ectópio é exatamente o inverso. A pálpebra é virada para fora. Aqui nós temos, por exemplo, no slide de cima, um entrópio congênito. É uma criança que já nasce e depois de uma determinada fase você faz a cirurgia para rodar essa pálpebra na posição anatômica normal. Então você tem a classificação seria entrópio congênito e senil. Embaixo do slide da esquerda você tem a pálpebra virada para dentro e os cílios tocando o olho. Isso aí depois da cirurgia, como é que fica a posição anatômica normal, né? Então tem que saber exatamente que tipo de cirurgia, porque só do entrópio tem mais ou menos 200 técnicas que não são universalmente aceitas, né? Então você tem que optar
propedêutica da pálpebra dele, qual a técnica mais adequada? Entendendo? Para poder botar essa pálpebra em posição anatômica normal. A pálpebra inferior virada para fora, outra para dentro. Isso. E os cílios tocando o olho. Beleza. Então, agora, volta novamente no slide. Então, aí é o equitrópio que eu estava mostrando para vocês. Observe o slide de baixo, inferior. Olha a posição da conjuntiva dele, da pálpebra inferior dele. Está toda virada para fora. E com isso, o que acontece? Essa conjuntiva, que é aquela parte vermelha, que normalmente é muito mais débil, ela está totalmente engrossada, como se fosse a pele da pálpebra. Então isso aí chama-se ceratinização, porque é uma pálpebra exposta, a conjuntiva fica grosseira, grotesca, adquire o aspecto da pálpebra, né? da pele da pálpebra. E veja a observação, por exemplo, do lado direito, embaixo, olha a posição anatômica depois de operado o paciente. Né? A gente dando uma checada lá que já está em posição normal. E o equitrópio também pode ser congênito. Vocês estão vendo em cima lá, é uma criança do lado esquerdo em cima. Observa a posição da pálpebra inferior dela, quer dizer, está virada para fora, para baixo. E também tem o cicatricial, onde a gente observa ali, aquele rapaz que normalmente deve ter tido um trauma e acabou formando esse equitrópio, chamado cicatricial. E também é uma cirurgia muito simples de ser feita, porque você tem que implantar um tecidinho no lugar onde ele está, para relaxar novamente, para fazer ele voltar em posição normal. Aí isso aqui é triquíase, uma pergunta que foi feita aí, triquíase. Triquíase o que é? O cílio virado para dentro, mas o bordo está em posição normal. Vocês estão observando? Só o cílio que vira para dentro. Naquele slide da esquerda ali, você tem aproximadamente, é a chamada de triquíase menor, porque tem mais ou menos aí 4 ou 5 cílios. Enquanto que no slide da direita é o inverso, tem uma quantidade maior. Quando é maior do que 5, 10, em torno de 10 cílios, já é uma triquíase chamada triquíase maior. E o que é feito? É um paciente que se queixa muito, porque um cílio toca no olho, são vários cílios, né? Então isso acaba complicando, ele fica também desesperado. Passa o próximo para nós. O que a gente faz? O que tem feito hoje para a triquíase? Uma cauterização, ou seja, uma coagulação do folículo piloso dos cílios. Vocês estão vendo ali, hoje a gente usa muito radiofrequência, em cima à esquerda tem o aparelhinho de radiofrequência, à direita tem a sondinha de platina, onde vai ser introduzido no folículo piloso, onde nascem os cílios, e é feita uma cauterização. E você cauteriza até, no máximo, aí, vamos dizer, 7, 8 cílios. Mais que isso também pode provocar uma retração na pálpebra, né? E do lado direito já é uma cirurgia chamada implante de mucosa oral na triquíase maior. Quer dizer, quando tem aí 10, 15, 16, 20 cílios virados para dentro do olho. Aí não adianta você querer cauterizar todos, porque senão você vai provocar uma retração. Então o que a gente faz? A gente retira um retalhinho da mucosa labial do paciente, como vocês estão vendo no slide da direita lá, e implanta entre os cílios, no bordo dos cílios, de tal forma que você implantando esse tecido do lábio, o cílio vai se afastar do olho, se afasta da córnea. O paciente então fica bastante feliz. Parece tão simples, o senhor fala isso com uma simplicidade. Simples, mas a cirurgia é complexa, viu? É? Tem que ter paciência, tem que ter tempo, você mexer com fio, tem que ser com microscópio, não tem condições de fazer microscópio? Sim, essa cirurgia é com microscópio. Para fazer cauterização dos cílios, microscópio, não adianta olho nu de jeito nenhum. O sucesso dessas cirurgias é um percentual muito grande. Muito grande, seu Walter. Não dá para dizer assim, olha, você vai operar, vai ficar 100% bom, porque um ou outro cílio também pode entortar depois da cirurgia. Um cílio que não estava na programação, cílio que até então estava normal. E esses cílios virados para dentro, chamado triquíase, esses cílios, só os cílios, não o bordo palpebral, vem assim, é muito comum em pacientes que têm problema de alterações crônicas no bordo palpebral, que tem, por exemplo, uma blefarite crônica. Blefarite é aquela doençazinha que dá no bordo dos cílios e que junta uma caspinha. Essa caspinha é um fungo chamado Demodex folliculorum, né? Então, isso aí, essa infecçãozinha crônica, às vezes, vai acabar fazendo com que o cílio acabe entortando para dentro. Mantém o bordo em posição normal, mas o cílio cavalga para dentro, né? É horrível. Esses problemas que o senhor acabou de citar, eles são congênitos, a origem disso? Existe. Não, a triquíase basicamente não é muito difícil congênito, a não ser que a criança nasça com entrópio congênito, é diferente da triquíase. Entrópio é o bordo palpebral virado para dentro. A triquíase não, o bordo palpebral está em posição apenas os cílios virados para dentro, onde você cauteriza. Dificilmente tem uma triquíase congênita. A triquíase geralmente é secundária, é um processo inflamatório crônico, ao próprio entrópio, né? Acaba
O entrópio acaba fazendo enterquia porque dobra, fica aquele pincel de cílio tocando do olho. Né? E o bebê já nasce assim? Sim, você já nasce. E como é que a gente Pode faz? nascer. Opera a criança pequena, eu já tenho caso operado na Santa Casa, a criança pequena, tem que ter uma certa idade também, porque enquanto a criança nasce com os cílios virado para dentro, um entrópio congênito, o bordo do palpebral virado para dentro, o cílio tocando com a convexidade dele, não tem tanto problema. O problema é o cílio tocar, a pontinha do cílio tocar no olho. Aí o paciente sente, mas a convexidade dele, ele não consegue sentir muito. Então você aguarda uma certa idade para fazer a cirurgia na criança. 2, 3 anos, eu tenho casos já. E a cirurgia é brilhante, é perfeita. E o bebê tendo isso, ele começa a chorar, habitualmente vai começar a esfregar o olhinho, né? Aí começa a esfregar com a mãozinha, porque aquilo perturba, né? Imagina. Então, não é fácil, não. Incomoda demais. Uma pergunta prática. As pessoas, todos nós, temos o costume de esfregar a vista. Nós vamos deixar essa pergunta pendente, vamos precisar fazer o primeiro intervalo, já terminamos o primeiro bloco. Tudo bem. Mas acho que são informações práticas, né? E então nós vamos encerrar esse primeiro bloco. Correto, tudo bem. Nós voltamos já. Trabalho infantil doméstico. Não deixe entrar na sua casa. Cozinhar, lavar, passar, cuidar de bebês e limpar a casa não é tarefa de criança. Quando uma criança vai trabalhar na sua casa, você tira dela o direito de estudar, de brincar e de viver com a própria família. Trabalho infantil doméstico é crime. Por isso, não deixe entrar na sua casa. Esse é um direito assegurado pela Lei Estadual número 8.816/08. A melhor programação RVD. Mande a sua mensagem para o nosso WhatsApp 13 997 72 8946. Peça sua música, mande seu recado e concorra a muitos prêmios. Rádio RVD, música e esporte para você. Mais 1 minuto e o portão do Enem fecha. Mais 1 ponto e eu passava na prova. Mais um dia e eu vou ter 18 anos. Mais 1 gol, meu time seria classificado. Vai ficar sem fazer nada ou vai fazer a diferença? Tudo muda quando a gente participa da mudança. A democracia é feita com a participação de todos. E aí, partiu mudar? Você está assistindo ao programa Estrela Guia na TV, agora já no seu segundo bloco. Hoje nós estamos falando de doenças da pálpebra com o Dr. Janduí Perino Filho, nosso amigo, que está nos deixando meio espantado com a simplicidade das cirurgias, das microcirurgias que são feitas na vista, na pálpebra principalmente, né? Cirurgias com microscópio, né, doutor? Com microscópio. Dependendo da patologia, tem que se usar microscópio mesmo, né? Senão pode ser usado uma lupa de aumento, apenas uma lupa de aumento, mas só a olho nu é muito difícil. Nós ficamos com uma pergunta pendente que eu acho que todo mundo, ou muitas pessoas fazem isso, né? Esfregar os olhos. Alguma coisa, qual a primeira reação? A pessoa esfregar a vista, esfregar os olhos. Tem que tomar um pouco de cuidado, porque quando se esfrega o olho com muita força, principalmente em crianças que têm conjuntivite alérgica, chamado sazonal, que dá nessa época do ano, do inverno, de setembro, de junho a setembro, onde tem pólen, então eles entram em quadro de conjuntivite alérgica, aí eles começam a esfregar o olho de uma forma muito expressiva. Isso aí não é muito bom, mesmo porque pode acabar com o tempo, se persistir isso aí, vai haver um afinamento da córnea. E essa córnea, então, em vez dela ser normalmente, ela acaba sendo pontuda. Então ela vai formar um probleminha chamado ceratocone, que ela perde a curvatura normal dela para ficar uma curvatura cônica, porque ela afinou de tanto esfregar. Então tem que tomar muito cuidado, que é uma coisa muito comum em síndrome de Down.
Porque o Down, ele coça o olho para valer mesmo. Isso, sim. Então tem que tomar cuidado, né? Deve se coçar sim, tranquilo, não tem como às vezes suportar, mas sempre com moderação, isso é fundamental para evitar complicação, né? Entendeu? Doutor Jadir, tem mais uma pergunta aqui. Por que amanheço com os olhos inchados? Então, aí nós já vamos partir para o próximo slide. Depois a gente vai voltar na pitose palpebral. Eu acho que deve ter até uma pergunta aí sobre pitose palpebral, parece que eu andei lendo essas perguntas aí, sobre a queda da pálpebra, sim. Tem. Tem? A gente pode até falar sobre isso aí agora? Olha, as pálpebras estão caídas Isso. e cobrindo minha visão. Exatamente, Existe solução? Existe. Pode projetar. Então, agora a gente vai falar sobre pitose palpebral. O que é pitose palpebral? É quando existe uma queda da pálpebra do olho. Está entendendo? Ou, geralmente costuma ser bilateral, mas pode ser unilateral também. Então, um olho fica tapado. E se ela cobrir a área pupilar, ou seja, a menina do olho, o paciente vai ter muita dificuldade para enxergar. Está entendendo? E essa pitose palpebral, ela pode ser congênita e adquirida também. E dentro das congênitas, dentro das adquiridas, ela pode ser de causa muscular, que é chamada miogênica, que é a mais comum delas, está entendendo? Que é a pitose senil. E a neurogênica, quando existe, por exemplo, um traumatismo crânioencefálico, uma paralisia de terceiro par, que acaba fazendo com que haja uma pitose neurológica, que é um caso já mais complicado um pouquinho. Conforme eu estava falando, a pitose pode ser congênita, como a gente está vendo naquele diapositivo de cima, né? Aquela foto de cima à esquerda. Observa o olho direito da criança caído, atingindo a área pupilar e depois de operado, né? E pode ser senil a pitose, também chamada de involucional. Observa o slide inferior à esquerda, observa que a pálpebra está caída dos dois olhos desse senhor. E depois de operado, fica com um aspecto bastante bom, livrando a área pupilar e voltando a enxergar. Essa aí é a pitose palpebral, a queda da pálpebra. E tem também, Sr. Walter, alterações da dinâmica palpebral, que é a lagoftalmia paralítica ou blefaroespasmo. Vou traduzir em miúdos isso aí que fica mais fácil. A lagoftalmia paralítica nada mais é do que uma paralisia facial, o que não é raro ter paralisia facial. E a paralisia facial existe a paralisia do músculo, chamado músculo orbicular do olho, que é o responsável pelo fechamento. Quando você tem paralisia facial, o músculo não recebe a quantidade nervacional porque o nervo chamado facial está paralisado. Então ele não recebe estímulo para fechar o olho. A pessoa não consegue fechar o olho onde teve a paralisia facial. Então ela fica com o olho um aberto, outro fechado. E as consequências disso? As consequências, você tem que tomar muito cuidado. Inicialmente você faz um tratamento, tratamento inicialmente da lagoftalmia ou paralisia facial, e inicialmente você tem que aguardar alguns meses antes de interferir para saber, porque ela pode voltar ao normal, essa pálpebra. Essa paralisia pode retroceder e voltar à pálpebra normal sem que... Então você não pode fazer um tratamento prematuro cirúrgico, tem que esperar um tempo para observação, alguns meses, para ver como é que está o comportamento. E nesses meses que você espera, você já vai mantendo o olho com lubrificação, né, o colírio lubrificante, antibióticos, se tiver probleminha de secreção, usa um colírio antibiótico, evitar vento, pó, ar-condicionado, que se o ar-condicionado desidrata o meio, isso aí complica mais em quem tem o olhinho aberto e tal. E muitas vezes utilizamos também uma lente de contato chamada terapêutica nesses pacientes, para proteger a córnea dele, porque a córnea fica muito sofrida. Então você usa uma lente de contato terapêutica. E tratamento cirúrgico, depois de um determinado período, se essa pálpebra não voltou à posição normal, tem que ser feito um tratamento cirúrgico. E o tratamento cirúrgico resolve bem. E sabe como é que se faz tratamento cirúrgico? São vários itens que vocês estão vendo lá, mas vocês estão vendo um chamado implante de ouro palpebral. Hoje existe no comércio uma plaqueta, olha lá, a direita, a última direita, quadriculado lá. Uma plaqueta, aquilo é ouro maciço, ouro? É ouro, Então, é a cirurgia que a gente implanta, porque chegaram à conclusão que o ouro em contato com o tecido humano não tem tanta reação. É muito raro ter uma extrusão, ou seja, o paciente tem uma rejeição. Eu tive um caso desse aí só. O resto não funciona bem. E você implanta esse peso de ouro, você faz um testezinho, esse aí, exato. O último embaixo, à direita, você tem um testezinho, porque o peso do ouro ele varia de 0,8 gramo até 1,4. De acordo com o tipo de paralisia, você implanta um ourinho mais pesado para ele poder fechar o olho. Caramba! Coisa absurda, né? Mas é interessante. Então você primeiro faz o teste, para depois você saber qual o peso adequado para que ele possa fechar esse olho para dormir. Então está vendo ali embaixo?
por exemplo, já no slide do meio inferiormente, você está vendo que a gente está abrindo uma pálpebra e esse pezinho de ouro está sendo implantado no slide do lado esquerdo, último embaixo, onde você implanta esse ouro numa capa chamada tarso, que é um tecido conjuntivo que serve como arcabouço da pálpebra. Implanta ele ali. Quando o paciente fecha o olho, ele vai fechando vagarosamente o olhinho assim, ó. Abre e fecha. Olho rico esse, hein? Olho... Nossa, se o trombadinho souber disso aí, é complicado, né? Vocês estão vendo ali no slide à esquerda, por exemplo, um outro tipo de alteração da dinâmica palpebral, quer dizer, o movimento palpebral. Em cima, à esquerda, você está vendo um paciente com blefaroespasmo, aquele que pisca excessivamente o olho, com uma força descomunal, está entendendo? E é involuntário, o paciente é involuntário. Isso aí a gente vai falar daqui a pouquinho, porque o tratamento para isso é Botox. O Botox ajuda bem esses pacientes. E está vendo o slide do meio em cima, uma senhora que nós fizemos aqui na Santa Casa. Essa eu tenho autorização para... a gente tem autorização para... Mas observe o olho esquerdo dela, seu Walter. Tá? Você está vendo? Olha lá. Ela consegue, quando manda fechar o olho com força, ela fecha o direito e o esquerdo está semi-aberto. O último slide em cima à direita lá. Está vendo? Está semi-aberto. E ela tem já uma manchinha na córnea, chamado um leucomazinho leve. Por quê? Porque é tanto dormir com o olhinho aberto, o oxigênio vai queimando, né? O olho vai tendo uma ceratite de exposição, que chama inflamação da córnea, por exposição dessa córnea, e ela depois acaba criando uma cicatriz, tá entendendo? Então, quando implanta o pezinho, a coisa melhora em muito disso aí, né? Agora a gente vai falar sobre blefaroplastia, que tem uma pergunta aí sobre pálpebra também, né? A pálpebra inchada embaixo, inchada em cima, né? Porque amanhece com os olhos inchados. Geralmente pode ser déficit de circulação linfática, que chama, né? O paciente às vezes amanhece com o olho um pouco mais inchado, precisa saber se ele tem alguma doença renal, que acaba complicando um pouquinho mais. Renal? Doença do rim muitas vezes tem problema de retenção de líquido na pálpebra, então amanhece com aquela bolsa palpebral enorme, né? Tem que afastar algum processo patológico primeiro, antes de pensar em cirurgia. Pode ser linfedema, quer dizer, edema linfático, porque a circulação da linfa não é assim totalmente feita, então a linfa começa a acumular líquido dentro do olho e a pálpebra amanhece inchada. Se não for isso aí, pode ser problema de bolsa palpebral, aí é cirúrgico, que a gente vai ver lá no próximo slide agora. Quanta informação, doutor? Você vê quanta coisa que tem? Olha, para falar sobre pálpebra, a gente ficaria o dia inteiro aqui, ainda seria pouco. Tanta coisa que tem. Eu procurei fazer um resumo o máximo possível, porque não tem tempo suficiente para isso, né? Vamos passar agora para a blefaroplastia. Pode voltar um pouquinho o slide anterior, por favor? Obrigado. O que é a blefaroplastia? É a cirurgia, correção da pele da pálpebra, superior e inferior. Chama-se blefaroplastia, uma correção cirúrgica, né? Mas antes de fazer a correção cirúrgica, você tem que fazer uma avaliação completa no paciente, uma avaliação pré-operatória. Primeiro, qual é a expectativa do paciente em si? Quando você opera um paciente mais jovem, que tem a pálpebra, excesso de pele em cima, chamado dermatocálise, ou blefarocálise, quando você opera um paciente mais jovem, o resultado é mais satisfatório. Quando você opera um paciente mais senil, o resultado é bom, mas não é aquela alegria, porque realmente existe uma perda de elasticidade muito grande por falta de colágeno, falta de elastina. Então, os pacientes que têm esse tipo de problema, com a idade, a pálpebra vai afrouxando, ela vai perdendo esses elementos de sustentação, acaba afrouxando. Então, o resultado já é um pouco mais precário. Então, depois de feito essa expectativa do paciente, explicar para ele, para o paciente, olha, a cirurgia é assim, 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 assado, a gente vai procurar melhorar o máximo possível, desde que você continue fechando seu olho para dormir, que é muito importante. Por isso que é muito importante saber a anatomia. Porque muitas vezes acontece de você fazer a cirurgia, tirar muito excesso de pele, ou um músculo muito importante chamado orbicular pré-tarsal, que ajuda o fechamento da pálpebra. Se você excisa, você tira muito esse músculo junto com a pele, o paciente pode ter escleroshow, que chama, quer dizer, a pálpebra inferior arreia um pouquinho e ele tem dificuldade para ocluir na hora de dormir. Então tem que saber o perfil pesticulógico do paciente, tem que fazer uma avaliação clínica, se tem pressão alta, se tem diabetes, antes de fazer, e várias outras exames que é feito, uma anamnese antes da cirurgia do paciente. Aqui normalmente é o desenho que a gente faz, né? Habitualmente é feito o desenho, a anestesia é feito o local, a anestesia é o local, uma sedaçãozinha leva para o paciente, né? Ali estão feitos os locais certinho, onde você tem uma boa anestesia da pele onde você vai mexer, e depois de tudo isso aí você consegue, observa por exemplo o slide de cima superior, que o paciente tem uma dermatocálise, observa o excesso de pele que ele tem na pálpebra.
o superior à esquerda e depois de corrigido o superior à direita já com um aspecto melhor, né? E a blefaroplastia também da pálpebra inferior. Observa a bolsa palpebral, o último slide embaixo à esquerda tem excesso de bolsa palpebral. Aí você faz uma cirurgia, você tem os tópicos ali em cima no slide do meio, onde faz a incisão, tira lóbulo gorduroso, tira pouca pele, porque a pálpebra inferior não pode tirar muita pele, senão dá retração, a pessoa não consegue dormir. Tem que tomar cuidado com esse músculozinho que eu falei, que é o pré-orbicular pré-tarsal, é um músculo responsável pelo fechamento, né? Se tirar muito vai complicar. Observa então o slide de baixo e do lado da direita já corrigida a bolsa palpebral, um aspecto bastante bom. São procedimentos, até de certa forma, normais, usuais, né? Ou seja, a pessoa que tem algum desses problemas, tranquilamente pode procurar um oftalmologista, né? Certo, exatamente. Na realidade, essa blefaroplastia, quando ela é excessiva, ela provoca uma ptose, uma queda da pálpebra, que atrapalha um pouco a visão e o campo visual superior do paciente. Então a cirurgia muitas vezes deixa de ser estética para ser uma cirurgia reconstrutiva, né? E tem que levar em conta também as cirurgias palpebral, muito importante, é do entrópio e do equitrópio, aquela pálpebra que é virada para dentro, roçando os cílios, isso aí não tem como. A ptose palpebral, que é a queda da pálpebra, onde você tem a oclusão da área central da visão, que é a menina dos olhos, chamado de pupila, a pálpebra arria de tal forma que você tem que corrigir. São as prioridades que existem na oftalmologia, né? Antes da estética, né? São as prioridades. Esse programa, ele é elucidativo, não só aos nossos telespectadores, mas principalmente para mim, né? Eu vou rapidamente me situar. Há anos atrás eu tinha realmente a pálpebra estava caindo, essa pele do lado, né? E na época eu fiz uma cirurgia plástica da vista, né? E aí dentro do que o senhor falou, tantos nervos, tantas coisas. Músculo. A cirurgia na época, quem fez, interessa, não atentou para isso, vamos ser muito claros. E o que aconteceu comigo? Eu fiquei com as pálpebras de tal forma que minha vista não fecha. Foi quando eu fui encaminhado para o senhor, foi quando eu lhe conheci naquela época, né? O senhor foi muito faz tempo, olha, já faz um tempinho já. Já faz um tempinho. Olha, não tem jeito, porque puxaram demais, cortaram demais e agora não dá para esticar mais. Esticar não, poderia até tentar fazer alguma coisa assim do ponto de vista de dar um reforço nesse tendão que está afastado aqui, né? Jogar, por exemplo, o cantinho da pálpebra, inserir ele, é uma cirurgia chamada tarsal strip, onde você tira uma fitinha do tarso e insere ele aqui no rebordo orbitário aqui e dá uma esticadinha mais, ela consegue ficar um pouquinho mais horizontalizada. Existe essa possibilidade. Aí a gente pode depois, com calma, o senhor aparecer lá e estudar essa possibilidade, se realmente se interessar. Porque a minha pálpebra, minha vista não fecha totalmente à noite, então esse é o problema. E inclusive o senhor e o doutor Fabrício fizeram uma correção, né? É só colocar um gel ou um colírio com gel e... Exatamente, é um tratamento chamado conservador, né? Conservador. O jeito sempre dá um jeitinho de dar uma melhorada. Agora resta ao paciente realmente interessar a ele ou não, porque às vezes ele fala, não, doutor, eu realmente não quero mais mexer na minha pálpebra. Tem paciente assim, né? Quando você tem uma hipercorreção, qualquer coisa, ele se situa dessa forma. Então aí você automaticamente, quem decide é o próprio paciente. Senão ele vai fazer um tratamento conservador, que também não é nada ruim. É um gelzinho que se usa à noite e durante o dia uma hidratação normal com colírio lubrificante. Não tem tanto problema. Doutor, tantas coisas novas, quantas novidades, quantas coisas desconhecidas sobre a pálpebra, né, que a maioria de nós pensa que a pálpebra é uma pele que abre e fecha na vista, mas não é não, né? Ela tem um mundo dela, né? Tem. E a função dela também, ela é função de defesa, é um mecanismo de defesa. Quando vem alguma coisa em direção ao olho, a primeira coisa é automático, ela fecha. Fecha para proteger o olho, tá entendendo? Fecha. E antes de fazer grandes cirurgias intraoculares, você tem que fazer uma anamnese. O paciente que vai marcar uma cirurgia de catarata de algum paciente, tem que saber como é que está o estado da pálpebra dele. Está bem, não tem blefarite, não tem ordéola, essa pálpebra não está virada para dentro, não está virada... Sabe? Então tem que se fazer uma anamnese primeiro para corrigir antes de fazer a cirurgia intraocular, né? Nós temos tantas coisas para falar ainda sobre isso. Já chegamos ao final do segundo bloco. Peço licença do senhor para que nós façamos um breve intervalo. Voltamos já.
você quer algo diferente e está por dentro de tudo que acontece em sua cidade, mande dicas, sugestões de pauta pela nossa fanpage facebook.com/tvcom.santos. Interaja com a programação da sua TV Com. TV Com, interagindo com você. A melhor programação RVD. Mande a sua mensagem para o nosso WhatsApp 13 997 72 8946. Peça sua música, mande seu recado e concorra a muitos prêmios. Rádio RVD, música e esporte para você. Olá, seja bem-vinda. Obrigada. Para você ser aprovado no teste, você precisa representar uma pessoa que tem voz ativa na política. Ação! Democracia se faz com a participação de todos e todas. Foi ótima, aprovada. O Brasil já não aceita mais política sem diversidade. Aprovada. Próximo. Jovens que elegem e são eleitos ajudam a renovar o país. Tá dentro, venha. Cada brasileiro representa um pedaço da nossa história. Aprovada. No Brasil de hoje, todos podem ter voz e voto. Muito bem, aprovada. Precisamos nos fazer representar e participar da política. Aprovada. Venha o próximo. A verdadeira democracia exige a presença de brasileiros como eu e você. Tá aprovada. Todos aprovados. Todos têm um papel fundamental na luta pelos seus direitos. Seja quem for e como for, ninguém te representa tão bem quanto você. Participe da política. Justiça eleitoral. Vem pra urna. Infelizmente, estamos chegando ao terceiro e último bloco do programa Estrela Guia na TV. Hoje nós estamos falando sobre doenças das pálpebras, com uma exposição brilhante, clara, profunda, do Dr. Janduí Perino Neto. O Dr. Janduí nos mostrou o seguinte, nós estamos conversando, né, Dr. Janduí? E a pálpebra está deixando de ser uma simples pele que a gente entende, uma simples pele que fecha e abre, né, e protege a vida. A pálpebra realmente é um órgão muito... É um órgão complexo e é um órgão de mecanismo de defesa do globo ocular, né? Tipo assim, algum objeto que está entrando no olho, algum corpo estranho, alguma coisa que... Primeira coisa é um piscar reflexo. Na hora a pessoa fecha para evitar que... Isso é involuntário, né? Então é um mecanismo de defesa muito importante. A pálpebra é muito importante. Muito, muito, muito. Sr. Júlio, vou vender um pouquinho meu peixe? Claro, claro. Esse programa... Ele pertence a uma entidade filantrópica, creche, Escola de Educação Infantil Estrela Guia, que atende 110 crianças em regime de semi-internato, preferencialmente para mães que precisam trabalhar fora, não têm com quem deixar seus filhos, né? Nós atendemos das 7 da manhã às 17 horas do dia, o dia todo, 4 refeições, todo um atendimento técnico, observado e seguido dentro do Ministério da Educação e Cultura, pela Secretaria de Educação da Prefeitura. Então é uma entidade que luta com muitas dificuldades também, mas a gente quer mostrar para vocês não só a questão da dificuldade que a creche tem, porque todas as outras têm, mas também algumas fotos, vocês vão ver agora, da nossa festa junina. Que as crianças têm direito ao lazer. Olha lá, doutor, que coisa bonita. Né? Graça, não? Foi uma festa, dançaram a quadrilha, teve casamento, teve o caipira brasileiro aí, época de Copa do Mundo. Isso tudo é um trabalho feito com as crianças, tá? Porque a creche não é um depósito de crianças. É um lugar que as crianças têm direito a isso, a essa vida, a ser criança, né? Olha lá. É gratificante, é lindo. Parabéns, muito lindo. Parabéns, nossa. E parabenizar as mães de creche também pela participação. Olha só, cada caipira aqui. Que belezinha. Que graça, não? Puxa vida. Isso é um momento que as crianças não esquecem tão cedo, né? Encanta, encanta. Nós tivemos 3 casamentos. Uma inflação de casamento agora, não tem um casamento só, não. Que gracinha, viu? A alegria foi uma tarde que foi decidida pela igreja de São Jorge, ali nas casas populares, né? Muito bonito, foi uma tarde de muita alegria. E é esse o trabalho Parabéns.
Aquelas pessoas que quiserem colaborar e ajudar conosco, o Mirante Tamandaré, 184, 186, 188. Nós sempre convidamos as pessoas que vão lá, vejam o nosso trabalho, tá? E que participem desse trabalho conosco também. Quero também agradecer ao Alexandre, do Pagode Solidariedade, da tia Nelma, na Escola de Samba X9, já é segundo domingo, né? É feito um pagode, doutor Janduí, e a entrada é 1 quilo de alimento não perecível, destinado à creche Estrela Guia. Tem sido um sucesso, fomos dois domingos agora com esse evento. Já estamos programando um evento para setembro. O Alexandre é uma pessoa boníssima, de um coração muito grande. É um momento de alegria e não podemos deixar de agradecer e parabenizar também o pessoal da X9 e o pessoal do nosso amigo Alexandre. Obrigado, Alexandre. Obrigado a toda a sua equipe. Beleza, parabéns. Doutor Janduí, vamos falar de pálpebra antes que o tempo acabe. Nós estamos conversando aqui, falando em Botox, né? Quando a gente fala em Botox, a gente pensa o seguinte, né? É a correção de facial, né? Botox aqui está ficando velho, então o lábio está caindo, enche o lábio, quer ficar com o lábio mais polpudo, põe o Botox. Existe alguma relação entre o Botox e a pálpebra? Então, o que é a toxina botulínica? Já começa daí, né? O nome comercial da toxina botulínica chama-se Botox. Toxina nada mais é do que uma toxina produzida por uma bactériazinha chamada Clostridium botulinum, né? Que é uma bactéria que eles conseguiram tirar, responsável pela doença chamada botulismo. E conseguiram filtrar, vamos dizer assim, em vários tipos de toxina, A, B, C, mas a mais usada é a A, que é o Botox. O mecanismo de ação é o seguinte, é interessante, porque ela age bloqueando a liberação da acetilcolina. O que é isso? A acetilcolina é um neurotransmissor. Esse neurotransmissor, ele atua nas junções entre o músculo e o nervo, tá, produzindo uma certa paralisia desse local, tá entendendo? Então aquelas rugas grandes, enormes, pé de galinha, ruga glabelar, que a gente vai ver exemplos, quando você faz a injeção de Botox, evidentemente você consegue paralisar essas rugas, essas contrações são paralisadas, então dá uma esticadinha um pouco mais na pele. As indicações são várias. O que é? As indicações geralmente são as rugas, né? As rugas chamado periocular aqui, chamado pé de galinha, as rugas na região frontal, as rugas na região da glabela, a ruga na região do nariz. Então são várias localizações. Também é uma anatomia complexa. A gente tem que saber onde botar a toxina botulínica, porque a gente tem que colocar a quantidade certa no local exato para evitar complicação. Porque se você coloca uma quantidade excessiva, o paciente perde a expressão. Só que todos os efeitos colaterais da toxina mal aplicada, ela tem um tempo para curar, leva 4 a 5 meses para voltar ao normal. Você aplica a toxina botulínica no local inadequado, na pálpebra, a pálpebra pode cair formando aquilo que se chama de pitose, que nós acabamos de falar agora, onde você tem a queda da pálpebra. Então tem que tomar cuidado. A anatomia que o senhor está vendo à esquerda ali, cheio de músculos, né? Do lado direito ali, a ação do músculo. Então tem o músculo levantador da testa, o músculo que abaixa a pálpebra, enfim, são vários músculos e a gente tem que saber o local e a quantidade exata para evitar complicação. E basicamente na toxina botulínica, quer dizer, no Botox, antes de ser aplicado o Botox, porque a quantidade é por unidade, é quantidade muito pequenininha, dependendo da localização, às vezes a quantidade é um pouco maior. O que a gente faz normalmente? Passa-se uma pomada anestésica, o paciente primeiro lava o rosto, passa-se uma pomada anestésica ali à esquerda, a pomada. Essa pomada tem um efeito, começa a agir depois de 15, 20 minutos. Aí você faz a aplicação do Botox, e ali do lado direito está o preparo do Botox, e começa a injetar, e o paciente praticamente é indolor, não sente nada, mesmo porque o tamanho da agulha é tão pequenininho que a pessoa não sente nada, né? Ainda mais anestesiado. Aí a gente está vendo um exemplo aqui do lado esquerdo, a chamada ruga glabelar. Observa que do lado esquerdo, olha, a glabela é entre as sobrancelhas. Olha a quantidade de contração que está ali no paciente. Pé de galinha do lado direito em cima, observa o pé de galinha, que é chamado as rugas periorbitárias. Parece um pé de galinha mesmo. Exato, periorbitária. E veja o efeito logo
a seguir do lado direito. Olha só como é que dá uma esticadinha na pele, elimina. E a gente está vendo ali, por exemplo, sorriso de coelho, que chama o último embaixo, né? Você está vendo a posição do nariz e depois que você aplica o Botox, você consegue dar uma equilibrada, né? Agora, é só estética Botox? Não, não é estética não. É funcional também. Aqui são os locais onde a gente aplica. Depois eu vou falar sobre a parte funcional da Botox, do Botox. Não é só a estética não. Tem os pontinhos certinhos onde a gente tem que aplicar, porque se aplicar em ponto errado pode complicar. E a aplicação é simples, como vocês estão vendo ali no slide do meio e no slide da direita. É uma agulha muito pequenininha, já está anestesiada a pele, é simplesinho, coisa extremamente simples de ser feito. Então aqui já entra, por exemplo. Agora, quais são os efeitos colaterais que pode dar o Botox? O Botox tem alguns efeitos colaterais. A ptose ele pode causar uma assimetria facial quando usado uma quantidade excessiva. Vamos dizer assim, a cauda de uma sobrancelha pode estar um pouco mais elevada. Então tem que saber dosar a quantidade para aplicar, para tirar o pé de galinha, para tirar a ruga frontal. Tem o local certo, se você dá num pontozinho errado, você pode provocar a ptose do paciente, né? E basicamente existe algumas contraindicações, né? Pacientes, a gravidez, por exemplo, você não faz isso aí. A mãe que está amamentando também não faz. Então tem pacientes que têm, por exemplo, problema com antibiótico, que tomam antibiótico chamado aminoglicosídeo, né? São derivados da gentamicina, tem que moderar. Pacientes que têm cicatrizes hipertróficas, pacientes que têm rugas excessivas, porque tomou muito sol, houve muita perda de elasticidade, não tem como fazer Botox. O Botox não vai corrigir isso aí. Então tem que saber quantificar o que a gente vai fazer ou não, qual a expectativa do paciente em relação a isso. Ela tem o efeito efêmero, né? Ela vai durar aproximadamente aí de 4 a 6 meses. Aí a pessoa pode perguntar assim, mas depois não vai enrugar tudo de novo, não vai ficar pior? Não, muito pelo contrário. Aí você pode retocar depois de um determinado período, pode fazer um retoque, uma quantidadezinha menor, você dá uma outra relaxada na pele, estica e tira então essas linhas de expressões faciais que chama, entendeu? Isso tudo na segunda aplicação exatamente, plástica, né? Exatamente. Então não é só parte de estética também, tem a parte, o blefaroespasmo que a gente está vendo ali, aquelas contrações tônicas do olho, assim, o paciente fecha muito o olho, isso é involuntário. O paciente tem distonia facial, quando tem aquelas contrações na lateral do lábio, na face, aquele tique nervoso. Você, aplicando botulínica, você consegue dar uma equilibrada nesses pacientes. Aí o cuidado pós-operatório basicamente não tem muito, ele não pode deitar durante as primeiras 4 horas, evita tomar sol, evita esfregar o local. Se começar a doer, incomodar, porque às vezes fica um pouquinho inchado, um pouquinho vermelhinho, chamado eritema, um pouquinho de edema no local, pode ser feito compressa de água gelada ou gelo moído. Mas é uma coisa simples, não é? Coisa basicamente simples. Desde que você saiba a quantidade, desde que você saiba o local a ser aplicado, é simples. Se você fugir desse parâmetro, você está correndo o risco de induzir uma complicação. Eu acho que basicamente é isso. Doutor Janduí, eu estou aqui ansioso para fazer uma pergunta que claro, pelo menos a grande parte dos nossos telespectadores, das pessoas têm. O que é o tersol? Tersol. Tersol é um nome popular, né? O nome científico é ordeulo. Então a gente tem 2 tipos de ordeulo, ou seja, 2 tipos de tersol. Tem um tersolzinho chamado tersol externo, que é uma glândulazinha mais que produz uma glândula sebácea do bordo do palpebral, chamada glândula de Zeiss, né? Essa glândula, quando ela entumece e entra uma bactériazinha, então forma aquele tersolzinho que o pessoal conhece como viuvinha. E a viuvinha, a gente, tempo de interior, né, esquentava aliança para... Eu esquentei muita aliança. Esquentou muita aliança, né? É um barato. Na realidade não é aliança, é o calor que ela emana, calor, né? Exato. Então, tem 2 tipos de tersol. E tem o tersol maior, que é o tersol interno. Esse é maior. Tá entendendo? Que depois que você trata ele direitinho, geralmente o tratamento é pomada antibiótico, compressa de água morna, o tersol externo ele reduz facilmente. O interno é mais chatinho, porque ele leva mais tempo para sarar, ele é maior de tamanho e muitas vezes ele forma um granuloma crônico que tem que ir para a cirurgia, chamado calásio, né? Depois de um determinado período. Minha mãe teve muito disso. Tersol? Eu tenho também muito tersol. Volta e meia, estou lá com o doutor Fabrício. Exato. Os pacientes que têm problemas de blefarite, uma inflamação crônica, têm tendência a formar tersol, e assim como a triquise que eu falei para vocês, que é o cílio virado para dentro, né? Doutor Fabrício, infelizmente nós estamos terminando o nosso programa. Vamos deixar um canal aberto. O senhor
falando tanta coisa importante, tanta coisa que desconhecida, né? Mas de uma importância muito grande para a nossa vida, para o nosso dia a dia, para a nossa visão. A gente pode deixar um canal aberto, se as pessoas quiserem mais alguma informação, que o senhor possa explicá-la. Tem algum canal que os nossos telespectadores possam tirar alguma dúvida com o senhor? Meu e-mail é as 3 primeiras letras, J-A-N, Jan, Perino, que é o sobrenome meu, @bol.com.br. Estamos terminando, eu não posso deixar, antes de primeiro agradecer ao senhor, né, por essa brilhante aula, entre aspas, que o senhor nos deu sobre pálpebras, que tão desconhecida, pelo menos até agora, tão desconhecida, mas também a gente tem que parabenizá-lo pelo seu trabalho, por toda essa carreira, por tanta coisa boa que o senhor já fez e ainda vai fazer pelas pessoas. E atrás de uma pessoa que nem o senhor, não atrás, mas do lado, sempre tem uma grande mulher. Se o senhor me permitir, o programa Estrela Guia da TV, entrega a dona Isolina, sua esposa, essas flores, viu? Muito obrigado, seu Walter. Muito obrigado mesmo. Né? Leve ela com muito carinho, com muita ela gratidão. Vai ficar muito alegre. Ela é assim, doente por flores, coisa absurda, né? E adora flores. Mas na realidade quem tem que agradecer sou eu a oportunidade de mais uma vez estar aqui com o senhor. Parabenizar a creche de vocês, é uma coisa fantástica. Eu vou dar a minha colaboração com certeza, porque acho fantástica. E agradeço a oportunidade de estar esclarecendo muitas coisas, aquilo que eu falei para o senhor já no intervalo, que a cirurgia, a pálpebra é assunto para muito tempo, porque é muito vasto o que tem de patologia, que tem de problema. Só que evidentemente o tempo é curto, a gente não pode explicar tudo. Mas é uma melhor forma que eu pude tentar explicar para a população, foi feito. Quando o senhor assistiu o programa, o senhor vai ver quanta coisa importante falou e quanta pela quantidade. Um abraço, coração do senhor Jandri, dona Isolina, doutor Fabrício também. E a você, minha telespectadora amiga, meu telespectador, o meu agradecimento pela audiência. A todo o pessoal da comunidade da Estrela Guia também. Mais uma vez estamos encerrando um programa com muita alegria, com muita satisfação, a consciência de que mais uma vez nós estamos cumprindo com aquilo que nos propusemos, que é bem informar e utilidade pública, principalmente hoje na área de saúde. Que Deus abençoe a todos nós, que nós tenhamos muita paz, muita saúde, que sejamos cada vez mais felizes. Que Deus abençoe e até o próximo programa, se Deus quiser.